Olá a todos, é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar a doutrina espírita e a história do movimento espírita, particularmente os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E no nosso encontro passado, explicamos que esta pesquisa se baseou na prática da fé raciocinada e que por isso procuramos reconstituir os fatos com base em documentos, em textos históricos. Então, uma amiga me encaminhou esta pergunta: e os espíritos? Será que, em lugar de pesquisar textos, documentos, não deveríamos ter consultado os espíritos para obter as informações que desejávamos? É uma pergunta muito interessante. Vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre esse tema. Vamos começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 27, item 8, que diz o seguinte: um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera. Mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato. Mais adiante está escrito também nesta passagem: mas perguntarão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas, se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. E podemos perguntar-nos, mas o que isso tem a ver com essa pergunta, né? Vamos analisar essa passagem, né? Essa sede pode ser uma sede de água, mas também pode ser a sede do conhecimento, né? Que é o caso da nossa pesquisa, né? Então, estamos precisando muito desse conhecimento. Não temos as informações, né? Estamos em um deserto, sem informações. E, evidentemente, para realizar esse trabalho, nós oramos. Nós pedimos
a ajuda de Deus, né? Mas não vai vir nenhum espírito dar-nos a água. Não vai vir nenhum espírito já dar as informações já prontas, né? O que vai acontecer, né? Um bom espírito vai sugerir, vai dar inspiração, vai proporcionar intuições para que sigamos em determinada direção, né? Aí nós vamos seguir, vamos fazer um esforço para seguir e ali vamos encontrar o regato, né? Ou seja, a fonte das informações, desse conhecimento que nós estamos procurando. Então, Allan Kardec deixa muito claro, né? Por que então que o espírito não aparece, até não se faz visível, para já dizer, é ali que você vai encontrar água, pelo menos isso, né? É ali que você vai encontrar as informações, né? E está claro aqui no ensinamento espírita, né, que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. É nosso trabalho, nós temos que nos esforçar, nós temos que estudar, temos que pesquisar, temos que refletir, temos que analisar. Essa água do conhecimento não vai vir prontinha numa bandeja para nós. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Como diz também o Evangelho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Temos que ir atrás da informação, temos que estudar a informação, temos que analisá-la e chegar às nossas convicções, né? Não podemos estar na posição de uma criança que cai e que fica gritando, esperando passivamente que a levantem. Não, nós temos que nos esforçar, temos que nos levantar com as nossas próprias forças, né? Porque é assim que nós vamos progredir. E qual é a finalidade do Espiritismo? É o nosso progresso intelectual e moral. E não há progresso intelectual e moral sem esforço, sem trabalho. Os bons espíritos, o que eles vão fazer? Eles vão fazer esse trabalho por nós? Eles vão poupar-nos de todos os esforços? Pelo contrário, eles vão estimular que nós nos esforcemos, né? Então nós poderíamos fazer uma comparação muito simples, né, entre os espíritos elevados e os bons pais, as boas mães. Os bons pais e as boas mães, eles querem que seus filhos sejam sempre dependentes. Eles querem que seus filhos não progridam, não desenvolvam o raciocínio, a moralidade? Claro que não. Eles querem que seus filhos progridam muito, avancem muito, e eles vão impulsionar esse progresso. Do mesmo modo, os espíritos elevados, eles não querem que sejamos dependentes deles. Eles querem que nós avancemos, tanto do ponto de vista intelectual como moral. Também vamos ver outros ensinamentos sobre o tema no Livro dos Espíritos, né? Nas perguntas 674 a 685, que tratam da lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza que favorece o nosso progresso, né? E trabalho, como o Espiritismo nos ensina muito bem, não é simplesmente, não se limita a uma atividade remunerada, é toda ocupação útil. Então, o trabalho intelectual
é extremamente útil para nosso progresso, como também nossos esforços em melhorar moralmente, não é mesmo? Então, evidentemente que o trabalho intelectual é uma ocupação útil para nosso espírito e, portanto, está incluído nesta lei do trabalho. Vemos também no livro dos médiuns, no item 294, pergunta 28, que diz o seguinte: podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? E aqui está a resposta. A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. E mais adiante também está escrito nessa passagem: o homem tem que progredir em tudo, pelo esforço do trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhe serviria a inteligência? Seria como estudante, cujos deveres o outro faça. Então também fica claríssimo aqui que nós temos que fazer a nossa parte de estudo, de pesquisa, de reflexão. Que os espíritos não têm a incumbência de fazer os nossos deveres, né? Somos nós que temos que fazer esse esforço para adquirir o conhecimento. E há mais, né? Por exemplo, na Revista Espírita de Allan Kardec, de março de 1861, na página 80 do original em francês, lemos o seguinte: é evidente que, se os espíritos pudessem poupar os homens de fazer pesquisas, estes deixariam de dar-se o trabalho de descobrir a verdade, já que ela lhes chegaria sozinha. Nessa situação, tanto o mais preguiçoso como o mais trabalhador poderiam conhecê-la, o que não seria justo. Esse é um princípio geral, né? Em resumo, o que nos ensina a doutrina espírita sobre essa questão levantada por esta querida amiga, né? Será que nós temos que esperar de braços cruzados aqui que os espíritos algum dia nos digam as informações que procuramos? Por exemplo, se a Gênese foi ou não adulterada, o que aconteceu no movimento espírita na França depois do falecimento de Allan Kardec. Será que são os espíritos que têm que nos contar isso? E nós vamos ficar esperando encarnações e encarnações até que isso aconteça? Ou será que somos nós mesmos que estamos aqui na Terra, né, tendo essa oportunidade abençoada da encarnação, que temos que nos esforçar, né, que temos que ir atrás dessas informações, tentar obtê-las, resgatar textos, documentos
estudar esse material e refletir sobre ele. Evidentemente, temos que fazer o nosso esforço, a nossa parte, segundo nos ensina a doutrina espírita. Não devemos estar passivamente esperando pelas manifestações dos espíritos sobre esta e outras questões, né? E também é realmente muito importante ter claro que, mesmo que os espíritos se manifestem sobre esses temas que estamos pesquisando, a doutrina espírita nos ensina que não devemos crer cegamente no que nos dizem os espíritos. Nós temos que analisar todas as comunicações mediúnicas, todas mesmo, sem exceção. E a doutrina espírita nos dá as ferramentas para isso, os critérios de análise, explicados, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E quais critérios são esses? Os critérios da lógica, da razão, do bom sentido, da confrontação com os dados objetivos disponíveis. Por exemplo, se um espírito se manifesta e diz uma coisa, e os documentos objetivos, oficiais, autênticos, revelam outra, evidentemente, né, essa comunicação do espírito não está de acordo com os dados objetivos disponíveis e não deve ser aceita como verdade. E também em matéria doutrinária é fundamental que ponhamos em prática o critério do controle universal do ensino dos espíritos, que também está muito bem explicado na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos aceitar como verdade, ainda mais no campo doutrinário, uma informação, ela deve provir de manifestações de espíritos feitas espontaneamente por um número grande de médiuns que não se conheçam entre si e que vivam em regiões diferentes, né? Médiuns que não tenham contato entre si, para que não se influenciem. Portanto, queridos amigos, em suma, temos que fazer nossa parte. Temos que arregaçar nossas mangas, como se diz popularmente, esforçar-nos, estudar, refletir, pesquisar. E isso nos ajudará não somente a obter as informações que estamos procurando, mas, sobretudo, no nosso progresso espiritual. E é isso que os nossos queridos amigos espirituais querem, que nós progressemos, que nós avancemos e que não sejamos dependentes, seja de espíritos, seja de médiuns. A doutrina espírita é libertadora, jamais aprisiona. Agradecemos imensamente de todo o coração a todos vocês, as pessoas que estão divulgando esses vídeos, essas informações. Esteja à vontade para divulgá-los, se consideram adequado. Esses vídeos são gratuitos e continuarão sendo. Aqueles que tenham interesse em continuar seguindo esse estudo, sugerimos que se inscrevam no canal de YouTube de Estúdios Espíritas e ativem o sininho para serem informados dos novos vídeos. E também, com muito carinho, agradecemos a Rádio Portal da Luz e várias outras
emissoras de rádio espíritas que estão transmitindo os áudios dos nossos estudos.